Salve, salve, minha gente queridíssima. Que honra, que alegria estar aqui com vocês, faltando esses 2 meses para a prova da aprovação. Bem, eu separei uma lista de coisas para a gente conversar nesse dia de hoje, tá? Não está em ordem de prioridade, não. Eu acho que tudo que eu separei tem a sua importância, tá certo? E eu vou encerrar esse nosso encontro com alguns temas que eu acho que são assim fundamentais em direito constitucional. Mas antes disso, tenho aqui várias dicas para esses 60 dias, mais ou menos, que nos separam desse dia tão importante, que é a primeira fase do 32º exame de ordem. Bem, vamos lá. Primeiro, vocês sabem que há matérias, né, com uma maior incidência nessa primeira fase e outras com um menor número de questões. Então, nesse momento, é imprescindível que você avalie o seu estudo até o momento e verifique se você priorizou ou não no seu estudo essas matérias, tá certo? Vamos lá, vamos relembrar quais são as matérias consideradas as matérias fundamentais, não em grau de importância, porque todas as matérias, na verdade, elas são importantes, não é? Mas com relação ao número de questões, então, a sua incidência nessa primeira etapa. Bem, nós temos aqui ética, temos direito constitucional, que é a minha matéria preferida, temos ainda direito administrativo, temos direito civil, isso aqui como matérias fundamentais, não é? Temos ainda processo civil, penal, processo penal, eu já vou tecer comentários sobre esses ramos do direito. Temos trabalho, processo do trabalho e ainda direito tributário. Bem, essas 10 matérias, não é, aqui expostas, são as matérias que eu costumo dizer são fundamentais, né, para a primeira fase. É claro que você pode não ter afinidade com todas elas, mas estudá-las eu acho imprescindível, já que, né, somadas, elas trazem um corpo importante na sua aprovação. Então, verifique se nesse momento você já estudou boa parte dos assuntos mais cobrados em ética constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho e tributário. A Flávia, eu ainda não vi processo civil, eu ainda não estudei constitucional, eu ainda não estudei processo do trabalho, tributário. Bem, eu acho que é o momento que você deve se dedicar a essas matérias que formam, né, o corpo principal, né, das questões na primeira fase. Não é para deixar de estudar as questões com uma menor incidência, mas, né, essa estrutura das 10 matérias, eu acho que ela, né, é uma estrutura fundamental. Mas como é que eu estudo agora, nesses 2 meses que me separam para a prova? Bem, aquela fórmula ideal de estudo, confesso a vocês que eu acho que ela não existe, tá certo?
Primeiro, que cada um aprende de um jeito, cada um fixa de uma forma. Tem gente que gosta de aprender por meio de questões. Eu, particularmente, acho que a gente deve primeiro ler a teoria e depois fazer as questões. Até porque, vejam, as questões, exatamente a questão, ela não se repete. Posso dizer com toda a convicção que inconstitucional é assim. A gente tem temas que se repetem, não é? Por exemplo, ação popular é um assunto que se repete, mas a questão exata, a temática envolvendo a ação popular, não. Então, se você estuda unicamente pela questão, você fica preparado para responder uma questão sobre aquele tema e não para responder várias questões sobre a ação popular. Vou ser mais objetiva. Vamos lá. Imagine que você respondeu uma questão envolvendo prerrogativa de foro. Não há prerrogativa de foro em ação popular. E, com isso, a ação popular proposta em face do presidente da República, ela é ajuizada perante o primeiro grau de jurisdição e não perante o Supremo Tribunal Federal, como, né, alguns podem ter pensado. Bem, se você estudou a ação popular com base nessa questão específica, você está preparado ou preparada para responder uma questão envolvendo a ação popular e a prerrogativa de foro. Mas se cair uma questão sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação popular, você já não sabe responder. Qual é o objetivo da ação popular? Você também não sabe responder. Então, por isso, eu sempre gosto de dizer que se a gente estuda, né, o todo, nós estamos preparados para enfrentar inúmeras questões envolvendo aquela matéria. Quando a gente estuda a matéria muito fracionada, a gente só está preparado para responder questões fracionadas. Então, o ideal seria uma força-tarefa aí nessa reta final de 2 meses para pegar os temas mais importantes, claro, imagine, o direito civil inteiro, não é? Complicado, direito administrativo inteiro, mas as matérias mais importantes, não é? Que os professores aqui do SES sempre lecionam, como exemplo, e, né, trabalhar com aquelas matérias. E como vocês vão ver, eu coloquei aqui no meu roteiro desses 2 meses, em seguida responder as questões. Né? Imagino que nessa altura vocês não estejam, né, naquela estaca zero, né, no ponto zero, em todas as disciplinas. Bem, se isso acontecer, Flávia, eu estou nesse grau, e aí? Bem, aí você vai provavelmente, não é, escolher algumas delas. Mas se você já vem estudando algumas matérias, eu acho que o ideal é que você vença essas matérias que têm o maior número de questões, porque aí a chance, não é, de você acertar uma pontuação mínima, ela se torna mais eficaz. Bem, então, esse é o primeiro caso. Eu já venho estudando nas turmas regulares, eu já venho estudando há algum tempo para a prova da aprovação. Então, vença, se certifique de vencer essas matérias, não é? Ética constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho tributário. E aí sim, você siga para as matérias, não é, com menor incidência, e aí espere as próximas dicas também, porque tem resolução de questões, tem o simulado, tudo isso para a fixação das matérias. E eu sugiro também que na última semana que antecede a prova, que, né, vocês foquem em ética, que tem, né, 8 questões na prova, é muita coisa, quase, né, enfim, né, quase uma pontuação, né, na verdade, muito significativa. Então, na última semana, não todos os dias, mas alguns dias devem ser voltados também
a revisão sobre a matéria ética. Eu acho que é assim fundamental. E, claro, acompanhe, né, os nossos projetos aí, porque a gente sempre tem uma revisão de véspera, e eu acredito nas revisões de véspera, viu, gente? Eu sempre gostei das revisões de véspera, eu acho que tem uma energia no ar que precisa ser levada em consideração, fora que nós trabalhamos com a OAB há muito tempo, então estamos sempre, né, trazendo aí o melhor para vocês. Bem, vamos lá, seguindo aqui o roteiro que eu trouxe para a gente conversar sobre esses 2 meses que antecedem a prova. Bem, eu trouxe um ponto que eu julgo ser assim fundamental e que não tem a ver com matéria em si, mas que talvez seja um dos mais importantes. Nós ainda estamos vivendo, né, na pandemia. Não sei como estaremos daqui a 2 meses, mas provavelmente o cenário não será completamente diferente. Então, peço a vocês, cuidem da saúde. Cuidar da saúde não é apenas, não é, usar a máscara, o álcool gel, os cuidados que a gente já está acostumado a, enfim. 2020, vivenciamos tudo isso. Mas cuidem também da saúde mental. A prova da OAB, ela é importante, mas ela não pode tirar a nossa alegria de viver, o nosso, né, a nossa motivação diária. Ela não pode levar os nossos sonhos. Ela é parte da nossa vida, não é parte dos sonhos, mas ela não pode ter um peso maior do que é. Então, cuidado para que nessa reta final você não coloque muito peso nos ombros. É verdade. O ano de 2020, né, nos marcou demais. Foi um ano de muita doença, um ano de muita tristeza, se não para a sua família, para as nossas famílias, para as famílias próximas, para as famílias, não é, de outras pessoas. E é claro que ninguém sai imune a tudo isso. Nós somos parte da humanidade. Então, todos nós, né, fazemos parte disso tudo e saímos diferente. Então, tenham cuidado com vocês, né? Tenham muito zelo, né, com a saúde mental também. Coloquem a energia necessária, mas não coloquem o que não for possível nesse estudo. E com isso eu quero dizer que no dia, né, lá no dia 7 de março, saiam de casa, claro que com todos os cuidados, não é? Porque acredito que as regras sanitárias elas serão seguidas nesse exame 32, da mesma forma que foram, né, obrigatórias na segunda fase do exame 31. Então, se certifiquem disso direitinho, tá bom? Mas saiam de casa com o espírito mais leve, de alguma forma, né, gratos, né, pela vida mesmo, porque estamos aqui, né, preparados e nos preparando para tudo isso. Se der tudo certo, olha, muito bem. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Então, cuidem de vocês, tá? Da saúde física, sim, mas da saúde mental, porque essa é também uma prova psicológica. Então, peço que vocês reflitam sobre tudo isso, tá? E que se blindem, né, das energias negativas no que for possível, porque nós precisamos, né, estar em paz para fazer uma boa prova. Contem com o meu apoio e de todos nós aqui do SES, tá bom? E aqueles, lógico, né, que escolherem constitucional na segunda fase, contem comigo também. Outra coisa, o tempo de qualidade. Há muitas dispersões, né? Há muita situação, né, na rede social, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o e-mail.
E às vezes, o tempo de qualidade para o estudo ele fica prejudicado. Então, nesses próximos 2 meses, tente organizar o seu tempo de qualidade. Se por acaso, né, você está boicotando o seu tempo de qualidade, tente cronometrar. Claro, olhar o Instagram, o Facebook, está acontecendo, né, nas notícias, faz parte. Só que não faz parte, você está dedicando mais tempo a tudo isso do que ao seu estudo, porque 2 meses passam voando. E é preciso agora se dedicar, né, à prova da aprovação. Então, por favor, né, a hora é essa. Tente cronometrar. Poxa, eu vou passar 30 minutos no meu dia dando uma olhada no Instagram, no Facebook. Ah, Flávia, 30 minutos é pouco. Bem, você não pode gastar muito tempo mais, né, nas redes sociais, porque rede social não é para aprender. Ainda que eu posso até me incluir nesse grupo, a gente se dedique muito nas dicas, nas questões, ali é para relembrar, não é? A gente aprende com a aula, com o livro, não é? Ou seja, e primeiro, né, de uma forma mais concentrada. Você pode, claro, destinar parte do seu tempo para as redes sociais, mas essa parte do tempo nunca pode ser superior ao que você deve destinar ao seu estudo. Ao seu estudo, seja individual, e tem gente que gosta de estudar em grupo, né? Eu gosto de estudar em grupos pequenos. Na verdade, gosto do estudo mais individual. Agora, tem gente que estuda bem em grupos pequenos, por favor. Senão vira uma micareta, né? Então, não é o propósito. Então, é preciso regular esse tempo. Faça isso por você. Cronométrico, né? Coloque lá, eu vou passar meia hora, eu vou passar 40 minutos, não desperdice o seu tempo de qualidade. Ainda mais se você, né, tiver o seu trabalho, as suas obrigações em casa, se você tiver seus filhos para cuidar. Enfim, cada um sabe da sua vida, das suas obrigações. Então, se você destinar muito tempo para a rede social, vai faltar tempo para o estudo. E aí sempre me perguntam, Flávia, qual é o tempo ideal para o estudo? Eu nunca tenho essa resposta. Sabe por quê? Porque o tempo ideal é o tempo que você pode destinar, mas é o tempo de qualidade que você pode destinar. Eu já tive alunos que trabalhavam durante o dia, estudavam à noite, chegavam em casa e conseguiam destinar 2 horas por dia, mas 2 horas com qualidade. E passaram na primeira fase, e passaram na segunda fase, e a vida seguiu. Ou seja, não existe esse tempo exato, porque o tempo é para cada um. E não adianta eu dizer aqui, olha, você precisa de 5 horas por dia para estudar. Se você não tem esse tempo exato, né, não vai adiantar nada. E é cruel dizer isso. Agora, lógico, você precisa fazer o seu esforço. Então, esse tempo de qualidade será adequado com o que você tem disponível. E, lógico, cada um vai apertando, fazendo as suas concessões. Final de semana, faça, não é, as suas restrições, as suas concessões, não é, melhor dizendo. A vida social que já está sofrendo, não é? Bastante com a pandemia, faça proveito disso, estude mais no fim de semana, acorde mais cedo, vá dormir mais tarde, estudando, não é? Então, cada um vai organizar esse tempo de estudo, revisar a matéria. Eu coloquei aqui, não é? A revisão ela é fundamental. A revisão, eu acho que é o que sedimenta o assunto, né? É revisar as suas anotações,
revisar, dependendo do curso que você está fazendo, por meio das dicas, não é? As pílulas são interessantes porque elas trazem as dicas rápidas também. Revisar por meio de livros, não é? Que tem os livros de revisão. Outra coisa, aí sim, as questões são fundamentais nessa reta final. Vejam só, as questões, elas fazem o treinamento. Você só pode treinar se você estiver habilitado para treinar. Então, o ideal é que você faça uma revisão teórica para depois fazer o treinamento. Ah, Flávia, mas vamos lá, eu não fiz curso até agora. Bem, aí você, não é, precisa tomar essa decisão. Não fez curso até agora? Dê uma olhadinha no site do SES, nós temos várias propostas. Veja a proposta que se adequa à sua realidade, porque o desperdício, né, de tempo, de dinheiro, de energia está fora de cogitação. Então, veja uma proposta que se adequa à sua realidade. Tem curso intensivo, tem curso de questões, tem muitas propostas. Outra coisa, veja também se você não vai fazer curso, se por acaso essa é a sua proposta, se os seus cadernos estão atualizados, da faculdade. O problema é que na faculdade a gente vê tudo muito fracionado, não é? Então, tem matérias, a minha, por exemplo, tão desprestigiada, infelizmente, ela é lá do início, né? Lá do início do ano, do início do curso, né? Então, você tem matérias isoladas também. Eu tenho dificuldade em 5, 6 matérias. É uma proposta também, então você tem as matérias isoladas. Há várias possibilidades que se adequam à sua necessidade, mas é preciso tomar uma decisão, porque 2 meses passam rapidamente. E se você decidiu que fará essa prova de 7 de março, lembre que não dá para fazer uma prova como se aposta, em jogos de azar. Vai que dá, não é? Não. Sabe por quê? Pode ser que não aconteça. Como tudo na vida, não é? Isso não vai interferir no seu caminho profissional maravilhoso que vai ser formado. Mas a verdade é que a gente não pode fazer uma prova que é uma prova importante para a vida profissional de qualquer jeito. Não dá para marcar o X, não é? Como se assinala os números, não é? De uma aposta, de loteria, de bolão de final de ano. Não, porque é uma prova importante. Você optou pela carreira, né, da advocacia, ou precisa do título, né, da OAB, para praticar, para fins de realizar um concurso mais na frente. Então, essa foi uma escolha importante que você fez. Então, dá para, em 2 meses, mudar a situação de inércia? Dá para melhorar o seu estudo? Claro que dá. Agora, a vontade é a mola propulsora das coisas. A vontade com a ação, né? Senão a gente fica naquele estado, vou fazer, vou acontecer, e não dá em nada. Então, não é possível. Eu sou contra qualquer estratégia, de milagrosa, de passar na primeira fase, porque não é assim. A gente passa realmente com muita luta, com muito estudo, e eu acho que nessa reta final, a revisão, principalmente das 10 matérias que têm uma maior incidência, o maior número de questões, não desprezando as demais, tá? Mas você vá para as demais, humanos, ambiental, ECA, filosofia, você parta para as matérias com menor incidência depois de fechar
essas matérias-chave, né? Acho que a resolução de questões, os simulados são ótimos. Por quê? Porque os simulados nos dão um parâmetro. Eles não cravam, não é? Poxa, eu vou passar, eu não vou passar. Claro que não. Até porque as provas são diferentes, né? As provas, às vezes, são consideradas mais fáceis, mais difíceis em uma matéria, em outra matéria. As provas não são uniformes. Flávia, e sua expectativa, né, para esse exame do 32º? Olha, a minha expectativa das coisas é sempre a melhor possível, mas ela é também muito realista. O exame de ordem, quando eu fiz... gente, só não me perguntem o ano, não, porque... já tem muito tempo, tá? Mas quando eu fiz, nossa, era uma prova absolutamente diferente da que é hoje. Era uma prova muito mais objetiva, muito mais simples do que é hoje. E eu comecei a lecionar para a OAB, tem 16 anos, viu, minha gente? Muito tempo. E eu ainda comecei a lecionar num estilo de prova distinto. A prova não era unificada. Eu moro no Rio de Janeiro há 18 anos. 19 anos. 19 anos. E quando eu comecei a lecionar, né, tem 16 anos, eu moro há 19. Mas era a OAB Rio de Janeiro que fazia. Eu sou baiana de Salvador, tá? Por isso essa observação. Mas eu já comecei a lecionar no Rio de Janeiro, né, onde eu moro há muito tempo. E aí era a OAB Rio que fazia. E era uma prova ainda muito simples. A prova foi ganhando força nesse sentido de dificuldade com o passar dos tempos. Não é? Claro que eu fui também, né, me preparando e modificando as minhas aulas para me adaptar a tudo isso. A prova hoje é uma prova muito diferente do que era há 16 anos. Então, não é uma prova que, se você não se preparar, é possível você passar. Claro que se você for predestinado, né? Era a prova mesmo que eu tinha que fazer. Claro que isso acontece, mas raramente. Então, é uma prova que exige o esforço, que exige o estudo, porque é uma prova com índice de dificuldade muito superior do que era anos atrás. Ela passou de uma prova local para uma prova nacional. Primeiro a CESP organizava, depois passou para a FGV Projetos. Não é? Na época da CESP também não era uma prova simples. Não é? E agora, com a FGV Projetos, manteve esse grau de dificuldade, porque não é mais considerada uma prova fácil há muito tempo. Então, é preciso. A faculdade prepara, mas a faculdade prepara para outras situações. Ela não tem o foco apenas na prova da OAB, né? Então, você tem, né, realmente que focar, né, no seu estudo mais objetivo, no seu estudo, né, específico. É claro, né, que toda a bagagem da faculdade é extremamente importante. Mas eu falo muito pela minha matéria, viu, gente? Principalmente pela minha matéria, que é uma matéria vista lá no primeiro período, né? Segundo período, terceiro período, se muito. Então, você vê, né? Enfim, 3 anos antes de formar. Haja memória para se submeter ao exame de ordem sobre direito constitucional, enfim, tendo visto uma disciplina 3 anos antes. Então, a preparação ela é fundamental, né? Preparação de vocês, né? Preparação no estudo de vocês, seja pelo livro, seja pelo curso, cada um com a sua alternativa que acha melhor possível. Bem, outra coisa, as questões das provas anteriores, elas estão todas no site.
da FGV Projetos. É uma alternativa, sim, mas lembre, é uma alternativa que precisa ser adotada depois do estudo teórico, porque senão você vai ficar, talvez, preparado para responder uma parte da matéria e não a matéria inteira. Vou dar um exemplo muito simples, ainda sobre constitucional, lógico. Direito civil. Qual é o ente federativo responsável? Não cai assim não, viu? Cai mais elaborado, mas só para elucidar, só para exemplificar. Qual é o ente federativo responsável pela elaboração de lei envolvendo direito civil? Aí está lá, União. Oh, perfeito. Aprendi que direito civil é matéria que deve ser objeto de uma lei federal. Perfeito. Mas ali você não aprendeu mais nada naquela questão. Você não aprendeu que penal, que processo penal, que trabalho, que desapropriação também são matérias que devem ser tratadas pela União. Você não aprendeu ali que no 22, parágrafo único, uma lei complementar federal pode autorizar os estados e o Distrito Federal, pode autorizar os estados e o Distrito Federal a criar leis específicas, não é? Uma legislação sobre matéria específica envolvendo direito civil e as outras disciplinas do artigo 22. Ou seja, você aprendeu, não é, algo muito específico sobre esse artigo 22. Então, é preciso alargar um pouco mais o raciocínio. Mas as questões, né, das provas anteriores estão todas lá no site da FGV Projetos. É mais uma fonte de estudo, tá bom? Bem, vamos lá, turma. Destaques em direitos humanos. O que eu trouxe aqui para vocês que eu acho assim, muito interessante? Direitos humanos faz parte, né? É uma matéria que eu leciono também para a OAB, primeira fase, e é uma disciplina que cobra uma miscelânea de coisas, tá? Vários tratados, vários assuntos. Por exemplo, acreditem que não faz muito tempo, até a lei das eleições foi cobrada em direitos humanos. E como a gente não tem conteúdo programático da primeira fase, o que é uma pena, né? Enfim, nós trabalhamos com conteúdo programático da segunda fase, nas matérias de segunda fase. Na primeira, por exemplo, constitucional, eu tenho um parâmetro que é o conteúdo da segunda fase de constitucional, que eu replico também nas minhas aulas de primeira fase, junto, não é, com os temas já cobrados na primeira etapa. Mas direitos humanos, enfim, ambiental, ECA, filosofia e tantas outras matérias que não são cobradas em segunda etapa, a gente não tem conteúdo programático nenhum. Então, de fato, direitos humanos é altamente desafiador pela falta de conteúdo programático, pela falta de parâmetro. E a banca já cobrou, assim, inúmeros assuntos, dos mais variados. Mas vejam, eu tenho muita coisa mapeada sobre a primeira fase, segunda também, lógico. Mas na primeira fase de humanos, o que nós notamos? Vejam, que mais ou menos, deixa eu colocar aqui, que mais ou menos 30% das questões de direitos humanos cobradas até o momento, é muita coisa, viu, gente? Sinceramente, é muita coisa. Olha só, mais ou menos 30% das questões cobraram o Pacto de São José da Costa Rica. Pois é, a Convenção Americana de Direitos Humanos, acreditem. O pacto foi incorporado pelo decreto
678 de 2002. Então, uma dica que eu acho assim muito importante é a seguinte: leia o Pacto de San José. Foque nos pontos relacionados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são assuntos assim muito importantes para a primeira fase. Um outro assunto que eu acho que vale a pena também que vocês se dediquem é o seguinte: nós temos, desde 2018, um terceiro tratado sobre direitos humanos aprovado com status de emenda, o decreto 9522 de 2018. É o Tratado de Marrakech. Foi o terceiro tratado sobre direitos humanos aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E aí, turma, vejam só, ele não foi cobrado até o momento na prova da OAB. É o que nós temos, assim, de mais interessante, na minha opinião, no direito brasileiro sobre direitos humanos. Quer dizer, é uma grande novidade, não é? Termos mais um tratado como parâmetro de controle de constitucionalidade. O Tratado de Marrakech, ele versa sobre pessoas com deficiência visual ou cegas. Permite a essas pessoas que elas tenham acesso a obras impressas. Então, sem dúvidas, um grande tratado. Na verdade, mais um tratado envolvendo o direito de pessoas com deficiência, não é? Nesse caso, a deficiência específica, não é? A deficiência visual. Então, eu daria uma olhadinha nesse decreto também. Bem, em constitucional, aí nós temos uma gama, vou apagar aqui tudo, nós temos uma gama de temas que são cobrados com muita frequência. Vou colocar aqui para vocês um roteiro também, sem ordem, todos os temas são importantes, de assuntos que em constitucional costumam ser cobrados com muita força para ajudá-los aí, né, nessa reta final do estudo. Não deixem de estudar a constitucional, vençam esse bloqueio. A minha matéria é vista no início da faculdade, mas ela não é difícil. Ela é o coração do ordenamento jurídico, é uma matéria top, matéria boa, matéria fundamental, né, para quem quer desenvolver o estudo com qualidade do direito. Vem aqui comigo. Olha só, alguns temas que eu acho que são assim muito importantes, tá? A organização do Estado brasileiro, processo legislativo, com todas as espécies normativas, controle de constitucionalidade, que não é uma matéria difícil, não, minha gente. Contem comigo para o que precisarem. Então, controle de constitucionalidade, remédios constitucionais, teoria dos poderes, nacionalidade, direitos políticos, súmula vinculante, Conselho Nacional de Justiça, vou colocar aqui do lado, partidos políticos, ordem econômica, ordem social, direitos fundamentais em geral, bem, esses são alguns dos temas
que eu acho que são assim fundamentais na preparação para a primeira fase de direito constitucional. Estudem, porque ninguém nunca se arrependeu de ter estudado, né? Essa é uma certeza da vida. Então, estudar nos liberta, nos torna mais fortes, abre um mundo de coisas, não é? Estudar para a OAB nos torna também, não é, mais fortalecidos para a advocacia, né? Ainda que se espere mais um pouco, caso não se logre êxito na primeira prova, mas estamos nos fortalecendo na advocacia. Estudar fortalece para o estudo do concurso público, ou seja, estudar nunca, mas absolutamente nunca é desperdício. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Naquele tempinho, não é, cronometrado para a rede social, se vocês puderem reservar, né, lá para o meu Instagram, Flávia_Bahia. A turma de constitucional da segunda fase, nós temos um Insta específico também da segunda etapa, segunda fase Flávia Bahia. Eu e minha equipe estaremos assim muito felizes com a presença de vocês, mas lembrando, não gastem muita energia com a rede social nesses 2 meses que faltam para a prova da aprovação, tá bom? Um beijo, um abraço muito carinhoso. Vai dar tudo certo. Falta pouco, foco, muito estudo e até a prova da aprovação.